A paz do Senhor, querido amado irmão, a paz do Senhor, você professor da EBD, você amante, você que ama a escola dominical, você também adolescente que sempre já conosco aqui nos acompanhando, já fez a sua inscrição aí, já ativou o sininho e sempre está acompanhando os nossos podcasts aqui. É uma alegria estarmos juntos novamente com vocês. Eu sou o Felipe Adriano, professor ali da Escola Dominical no Tempo Central e juntos hoje nós vamos aprender mais da Bíblia, de Deus, através da lição de adolescentes do primeiro trimestre de 2023. Acompanhado hoje, com muita alegria, das nossas queridas professoras, a irmã Hanane e a irmã Rosimar, que eu já quero saudar aqui. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanane, que bênção, estamos aqui em mais uma lição do podcast, e é um prazer recebê-lo, você, professor, seja bem-vindo. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Hanane. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham, que estão conosco, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor através dessa lição, né, que é tão rica para nossas vidas. Que Deus possa abençoar e que você possa aprender um pouco mais juntamente conosco. Glória a Deus. Então, vamos lá. Lição 5, título da lição, o grande erro da humanidade. Se nas lições anteriores nós nos alegramos em ver a criação de Deus, a perfeição de Deus, né? A dinâmica da criação, o poder de Deus, a soberania, o quanto Deus criou o mundo de uma forma maravilhosa e o quanto essa criação de Deus realmente revela esse Deus poderoso, esse Deus existente, que é o nosso Senhor. A lição número 5 nos traz aqui o erro da humanidade, ou o grande erro, como destaca aqui o autor da lição, o grande erro da humanidade. Tudo era muito perfeito, e até as lições anteriores, realmente tudo era perfeito. Então, hoje, nós vamos deixar cá um tema que precisa ser falado, que precisa ser ensinado nas nossas classes de adolescentes. Você, professor, nós temos uma grande responsabilidade de transmitir a palavra de Deus e poder trazer realmente um confronto através da palavra, uma edificação, um ensino, uma instrução para a vida dos nossos adolescentes. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto importantíssimo, que é o pecado. Precisamos tratar sobre este assunto, fazer o adolescente entender o que é, quais as consequências, a importância de entender essa temática já quanto adolescentes e compreender que nós somos feitos para adorar e glorificar o nome do Senhor através da nossa vida e das nossas ações. A mensagem bíblica, em Romanos capítulo 6, versículo 23, ela diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. A leitura bíblica, que inclusive eu já fiz, já meditei sobre ela, você, professor, medite sobre ela também, está em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 15, que trata justamente desse acontecimento que é o grande erro da humanidade, quando Eva vai cair em tentação, depois Adão também, então virá consequências. Vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, e aí nós vamos, a priori, né, o nosso ponto de partida aqui é a origem do pecado, tópico 1. E eu acho muito interessante quando o autor ele traz, professor, uma nota, né, para nós, professores, para a aula, querida professora Rosimar, é que ele fala sobre que o mundo pós-moderno que nós vemos hoje vive uma certa relatividade, por melhor dizer, quanto à questão das verdades absolutas, das verdades existentes, e no âmbito que nós vivemos, né, religioso, também quanto à própria palavra de Deus, os ensinos bíblicos, né? A gente vive hoje um período muito difícil, onde às vezes o que é certo pode não ser certo, e o que é errado pode não ser errado. Então, relativizando, né, tomando a verdade de Deus como uma verdade não absoluta, dizendo que não existe verdade absoluta. E aí nós compreendemos, professora Rosimar, que existe uma origem do pecado, e quando nós compreendemos isso, nós vamos compreender que o pecado ele é, sim, errado, mediante aos nossos princípios, nossos valores, a nossa moralidade, a Bíblia Sagrada, a nossa convivência com Deus. E desde muito tempo, professora Rosimar, isso é evidente para nós compreender que o pecado é errado, que fere os princípios de Deus e nos afasta de Deus, que é o nosso Criador.
Isso mesmo, irmão Felipe. Nós sabemos que o pecado, ele é sempre pecado, né? Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Então, nós sabemos aqui, amados, que o pecado, ele atinge não apenas o indivíduo, né? Como tal, mas a sua influência estabelece a sociedade, né? Em que aquele indivíduo, ele convive, ou ele vive, né? Então, nós sabemos aqui que são todas as ações. O que seria pecado? Né? Seria uma pergunta que o adolescente poderia estar fazendo com o professor. Professor, o que é pecado? Né? O pecado, amados, não é nada mais nada menos do que todas as ações que desagradam a Deus, né? E confrontam a sua palavra. Nós temos que deixar isso bem claro para o nosso adolescente. Mas a Bíblia, ela fala o seguinte: portanto, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vemos aqui, amados, daqui a pouquinho nós vamos entrar mais profundamente na origem do pecado, mas nós vamos falar aqui um pouco sobre no Jardim do Éden, né? Nós sabemos que Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus até que Satanás usa uma serpente, né, para enganar Eva e Adão, e os leva a desobedecerem a Deus, no mandamento de não comer o fruto da árvore proibida. Então, é muito interessante, professor, passarmos essa informação para o nosso aluno, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que as coisas... Tem muitas pessoas que falam assim, o que é proibido é bom, né? Porém, nós vamos ver aqui, na nossa lição dessa semana, desse domingo, que tem as consequências, né? E muitas vezes nós não queremos passar pelas consequências. Então, no Éden havia uma cobra, isso aí está nítido na lição, está nítido na Bíblia, que é bom que nós possamos passar para o nosso aluno isso, que no Éden havia uma cobra, que o diabo ele usou aquela cobra, né? É ele quem tenta todas as pessoas a caírem em pecado, é o inimigo. Mas nós temos que pedimos ao Senhor a sabedoria e o discernimento daquilo que é do Senhor, para que possamos não cair em pecado, né? Então, a cobra iniciou um diálogo com Eva. Então, a primeira estratégia foi questionar o conteúdo, foi questionar o que estava no mandamento, né? A estratégia que ele usou. Então, questionar o mandamento do Criador. Então, nós vemos aqui que a cobra perguntou se estavam proibidos de comer todas as frutas, né, do jardim. E Eva falou o quê? Eva disse que poderia comer de todas. Então, de todas, porém, não da árvore proibida. Então, muitas vezes, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina, e muitas vezes nós queremos ir para um outro lugar, né? Então, o pecado de Adão, ele afetou não só a raça, ele afetou toda a raça humana, né? Nós vemos aqui pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós vemos aqui a morte espiritual, né? Que é o atual estado do pecador sem Cristo, que é a morte. A palavra de Deus diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia ainda fala mais, que o pecado entrou na humanidade na queda do homem. Quando Adão e Eva livremente resolveram pecar contra o Senhor, a partir dali, o pecado contaminou a natureza humana, de tal forma que fez com que o homem se encontrasse no pleno estado de depravação, é incapaz de se livrar do pecado e fazer o bem em relação a Deus. Então, o mandamento foi muito claro, né? Como poderia comer de tudo, mas não tocar na árvore, né? Então, assim, o homem tinha o mandamento, o homem tinha o conhecimento do que poderia fazer ou não, mas o homem não fez. Resolveu pecar. E para isto, querido, trouxe um mal muito grande, não só a ele, mas toda a humanidade. Nisso, irmã Rosimar, a gente tira como lição de que as pessoas, elas sempre querem culpar os outros pelos seus erros, né? Mas Deus, quando ele fez o homem, ele nos deu a oportunidade, o livre-arbítrio que ele nos deu, né? A oportunidade de decidir.
né? E as pessoas, elas decidem pelo mal, né? E querem culpar os outros. E a gente vê justamente nessa história, Deus deu uma ordem, né? E Eva desobedeceu, ela escolheu desobedecer, porque ela, tá certo que ela foi enganada, mas ela houve uma escolha, né? Houve uma escolha da parte dela de desobedecer. Exatamente. Ela tinha a ordem de Deus de não fazer aquilo, mas ela decidiu desobedecer a Deus, né? Então, o pecado é justamente essa escolha errada que nós fazemos de desobedecer a ordem dada. E, principalmente para nós cristãos, desobedecer a ordem dada por Deus, né? É verdade. Eu estava vendo aqui a irmã Rosimar e a irmã Rosimar falou uma coisa que eu achei muito interessante, que o autor colocou na lição, que essa ordem não era uma ordem difícil de entender, não era uma ordem complexa, era simples. Você vê, irmão, o quanto o nosso coração ele pode se inclinar para algumas coisas que depois a gente fica pensando, né? Meu Deus, se eu fizesse isso, que deslize seria, que falta de consciência seria. Por quê? Porque pensemos um pouco, Adão e Eva tinham tudo. Adão e Eva, eles tinham todo o jardim à sua disposição, todo o governo à sua disposição. Mas não bastou ter tudo. Eles queriam ter também o fruto da ordem que Deus deu. Parece que para o ser humano tudo é insuficiente. E eu acho interessante porque muita gente pode perguntar, e na lição tem dizendo isso, e realmente eu já ouvi, pessoas já me perguntaram, mas Felipe, se Deus sabia, por que Deus fez assim, por que Deus colocou, por que Deus deixou a árvore lá? Irmãos, Deus não deixou a árvore lá, professor, para tentar a Adão e Eva. Porque quem tenta é o diabo. O diabo é quem tenta. E ele tentou a Eva. O Senhor deixou lá simplesmente como um termômetro comum. Inclusive, o autor traz essa expressão, eu acho muito interessante, que é o termômetro de obediência. O termômetro de obediência. Não comer, Adão e Eva não comer do fruto, era uma declaração mínima de amor e confiança a Deus. A um Deus que deu tudo a eles. É simplesmente assim, ó, eu pego meu filho, dando um exemplo, pego meu filho e dou casa, dou carro, dou uma empresa, dou condição, dou estrutura, dou tudo a ele. Aí eu só digo assim, meu filho, tudo o que você precisa fazer é isso, uma única ordem em troca de tudo que eu dei. E essa ordem, o cumprimento dessa ordem vai demonstrar amor e confiança em mim. Foi isso que Deus fez. Deus deu tudo que Adão e Eva precisavam para sobreviver e para viver em plenitude. Irmãos, eu estou falando de plenitude. Não é viver com falta de alguma coisa, é viver com plenitude. Era um termômetro. E então o homem pecou, e o homem pecou no jardim. Porque para o pecado, irmão, e a gente precisa quebrar esse paradigma aqui, que para o pecado não importa o ambiente. Até porque o nosso pastor, o presidente, pastor Martim, ele sempre costuma dizer que Satanás ele vem de forma sutil, às vezes, com sapatinhos de lã. Adão e Eva vão pecar no melhor lugar, no melhor ambiente. Eles vão pecar contra o Senhor, porque o pecado não respeita o ambiente. Você pode estar no melhor ambiente, no melhor lugar, na melhor igreja, ter o melhor pastor, o melhor líder, e mesmo assim você pecar contra Deus. Porque é uma decisão que você tem que colocar no seu coração. Então, cara, professor, você precisa transmitir isso ao aluno. Não pecar contra o Senhor é uma demonstração de amor e de confiança naquele que nos deu tudo, e o tudo literalmente agora pleno, que é Cristo Jesus, para a nossa era, para a nossa dispensação. É verdade, meu Felipe. E nós vemos aqui, amados, que a Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras e sentidos, né? Assim, esses pecados, nós vemos aqui factuais, podem ser tanto interiores como exteriores, né? Nós vemos a questão dos pensamentos perversos, das cobiças, e outros, né? Como os exteriores, furto, roubo, mentira, fraude. Então, nós vemos aí a dimensão que levou aquele pecado, aquela ação que aconteceu ali no Jardim do Éden, o que provocou, né? Nós vemos aqui que logo é correto afirmar que o homem, ele peca tanto por seus pensamentos como por suas obras.
palavras e mesmo por omissões, né? Ao se fazer indiferente à justiça e à maldade. Mas a nossa lição aqui, queridos, eu queria aprofundar mais aqui sobre a origem do pecado. Sua origem, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, fala que o pecado ele já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Ele originou-se no coração de um querubim ungido, né, juntamente com um grupo de anjos, e rebelou-se contra Deus, razão pela qual os insurgentes, né, nós vemos aqui, foram expulsos do céu. Então, o querubim ungido tornou-se Satanás, que quer dizer inimigo, de acordo com o que eu falei aqui, com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós temos essa definição da origem do pecado. E nós vemos hoje, né, a continuidade de tudo aquilo que aconteceu no Éden, hoje sendo colocado na nação, no povo, e cada dia mais as pessoas procuram pecar mais, sair mais da presença do Senhor. Então, é importante, professor, que possamos passar para o nosso aluno a importância de conhecer o pecado, a sua origem e as suas consequências, que é o que a nossa lição deste domingo vai estar esclarecendo para o aluno. Glória a Deus. Perfeito, irmã Rosimar, até porque muitas pessoas acham que o pecado ele se originou em Adão e Eva, né? O pecado ele iniciou no coração, desceu ao coração, desceu junto ao anjo de luz, né? E Lúcifer, e então ele foi expulso do céu. Primeiro ele é expulso do céu, do melhor lugar, como já tinha dito antes, que não é o melhor ambiente, o melhor lugar que vai fazer você não pecar, e depois ele vai, mediante a serpente, se utilizar, se instrumentar pela serpente para tentar Eva vai cair em tentação, e então ela depois vai dar o fruto a Adão. E é interessante que a gente percebe que pesou muito, Deus pesou a mão sobre Adão, e é interessante que Adão, ele quando vai justificar diante de Deus o seu pecado, parece que a sua justificativa vai ser plausível, né? Parece que Deus ele vai se engraçar da justificativa de Adão, porque Adão vai dizer, foi a mulher que tu me deste, a culpa não é minha. Só que Adão tem mais culpa do que a própria Eva, mediante a esse gravíssimo erro que ele cometeu. Porque Eva foi enganada pela serpente e pecou. Não se isenta da culpa. Ela pecou e tem a sua culpa mediante ao seu pecado. Mas Adão nem enganado precisou ser. Bastou Eva dar o fruto e Adão, sem questionar, comeu do fruto, né? E isso mostra o quão grave é o pecado de Adão. Também não é mais grave do que o de Eva, já foi dito aqui, né? Não existe pecadinho e pecadão. É grave na questão da sua deliberação, da sua inclinação. Então, a sua inclinação é muito mais forte, mais intensa para o pecado. E não pode ser enganado, simplesmente tomou do fruto, então pecou contra Deus. Irmão, tudo era perfeito. Nós vamos encerrar o bloco 1, tópico primeiro, mas deixando isso bem claro para o querido professor. Tudo era perfeito antes do pecado. O jardim era perfeito, a terra era perfeita, a ordem das coisas era perfeita, porque Deus criou tudo de forma perfeita, então veio o pecado e mudou tudo, ocasionou algumas consequências de destruição, que nós vamos falar agora e também mais à frente. Antes eu queria dar uma dica pedagógica para os caros professores. Você pode fazer isso, inclusive, na introdução ou no final do tópico primeiro, falando sobre a questão da relativação, de estarmos relativizando, né, o pecado nos dias de hoje, né? Isso aqui não é pecado, não, isso aqui dá para passar, isso aqui não vai ferir e tal, e mostra muito isso, o que é certo e o que é errado. Nós precisamos fazer os nossos alunos entenderem que o pecado é real, que o pecado é errado. E aí, uma dica muito simples, é uma ilustração muito simples e prática para você fazer. Leva uma fruta, por exemplo, leva uma maçã para a sua sala de aula e então você vai mostrar a maçã para o seu aluno e você vai perguntar para ele o que é aquilo. Tá? Ele vai dizer que é uma maçã. E você vai dizer, não, isso aqui não é maçã, não, isso aqui é uma laranja. Isso aqui é uma laranja. Então, não, isso aí é uma maçã. Não, é laranja. Eu estou vendo uma laranja. Prove-me que isso é uma maçã. O aluno ele vai identificar que aquilo é uma maçã porque ele aprendeu a ver aquilo como uma maçã.
ele foi ensinado aquilo. O gosto da maçã já é palpável, já o faz discernir que aquilo é uma maçã. E mesmo que alguém diga que não é uma maçã, ele vai dizer que é uma maçã porque ele aprendeu daquela forma, ele foi ensinado daquela forma, e aquilo já está no seu coração e automaticamente na nossa convivência. Então, é dessa forma que é o pecado. O pecado está diante de nós, ele é real, o diabo usa pessoas para confundir os nossos alunos e adolescentes, nossos irmãos, a dizer, não, isso aqui não é o que você está vendo, não é o que te ensinaram, não é o que te passaram, não é o que te instruíram, não é o que a Bíblia diz. Você pode ver de uma outra forma, mas se ver de uma outra forma não muda a realidade do que é. Irmão Felipe, só pegando um gancho aqui no que você estava falando, tem um comentário na Bíblia que a gente tem aqui em casa, acho que é de aplicação pessoal, que fala sobre o plano de Satanás, que é justamente isso. O plano dele é colocar dúvida na cabeça das pessoas e questionar, fazer com que a pessoa se questione em relação à palavra de Deus. Não só em relação à palavra de Deus, mas em relação a tudo. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas, elas se denominam o que querem ser, né? E não o que realmente são. Se eu sou uma mulher, se eu sou uma menina, eu tenho que me portar de forma do que eu sou, como eu nasci. E as pessoas hoje eles estão realmente relativizando isso, inclusive o gênero, né? Não só o gênero, mas como várias outras coisas. E nisso a gente vê o plano de Satanás para trazer as pessoas para o pecado, né? Para fazer com que as pessoas elas caiam nessa tentação. Fala também, em relação a esse plano de Satanás, sobre o desencorajamento, que faz as pessoas olhar mais para você, para os seus problemas, do que olhar para Deus. E a palavra de Deus, ela nos fala que nós temos que confiar em Deus, né? E não nos preocupar com o amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então, nós temos que fazer o que nos foi dado para ser feito, que é sermos criaturas para louvor e glória do nome de Deus, né? E as pessoas elas estão tão envolvidas na sociedade, nos problemas da sociedade, que esquecem de louvar e adorar a Deus, que é a nossa essência, né? Que foi para isso que nós fomos feitos. Fala também sobre o desvio, que justamente as coisas que são erradas, elas parecem certas, e as que são certas parecem erradas. A troca de valores, né? Nós estamos vivendo num mundo que tudo hoje, você ser heterossexual é totalmente... As pessoas acham estranho. O normal hoje é você ser um homossexual. É isso que o mundo, a sociedade está passando para nós, e principalmente para os nossos adolescentes, que estão incluídos nesse meio, né? Que eles estão amadurecendo. Fala também sobre a derrota, que a pessoa ela se sente fraco, perde o ânimo, né? De tentar conseguir, de tentar se firmar na palavra de Deus, ela se sente fraca. Então, o pecado, ele traz isso. O Satanás, o diabo, ele quer que a pessoa se sinta fraca, impotente, né? E tudo isso a gente vê que o Satanás usou dessas artimanhas para chegar a influenciar e tentar a Eva. Não só a Eva, mas a Jesus, lá no Getsemane, durante toda a vida de Jesus na Terra, né? Então, nós vemos todo esse proceder do diabo para tentar as nossas vidas, para que a gente venha a cair nessa tentação e pecar contra Deus. Maravilha, é verdade, mano, é verdade, e isso tem sido muito... a nossa geração tem sido muito atacada justamente por essa sutileza, por essa estratégia do inimigo, que é confundir, que é questionar, né? Não questione, não há verdade absoluta, você pode ver de uma outra forma, não é assim, e isso tem levado à ruína muitos de nossos irmãos. E aí nós vamos, inclusive, compreender isso, que mais uma mentira de Satanás foi dizer que ela não morreria. Eva achou que não morreria, mas Eva morreu imediatamente, não demorou, ela morreu imediatamente, assim que ela comeu do fruto, e eu vou explicar o porquê. Quando a Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte, nós podemos destacar 3 formas que o pecado atua no ser humano, causando 3 mortes em toda a raça humana a partir da introdução do pecado no Jardim do Éden pelo homem
através daquela desobediência. Primeiro, a morte física. A morte física. O homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para morrer. A morte física ela foi introduzida a partir do momento que houve a desobediência. Inclusive, isso é muito interessante, porque, primeiro, atinge a todos, seja cristão ou não, seja ímpio, seja rico, seja pobre. A morte ela vem para todos os homens, ela vem para toda a raça humana, porque ela foi introduzida na raça humana. E a maior prova que nós temos, uma das maiores provas que nós temos, do quanto isso fere o princípio da criação de Deus, é que em João capítulo 11, versículo 35, né, que é conhecido como o versículo mais curto da Bíblia, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Alguns irmãos vão interpretar, eu não vou dizer que estava de uma forma errada, mas de uma forma equivocada aquele versículo, porque a exegese teológica daquele versículo prática simplesmente quando Jesus ele está chorando, quando ele chora, ele vai chorar pela morte de Lázaro. E o choro de Cristo expressa literalmente uma angústia que ele está vivendo no seu espírito ao ver o que o pecado causou no homem, que foi a morte. Ele ama Lázaro, Lázaro é amigo de Jesus. Quando Jesus vê que a morte é capaz de tirar dentre nós homens santos, homens íntegros, homens verdadeiros, homens puros, homens fiéis, o Senhor vai chorar mediante a vida o que o pecado pode causar, que não estava no plano da criação quando ele criou. Quando eu digo no plano, não era na consciência, porque o Senhor sabe de tudo e está em todo o tempo. Estou falando na questão do propósito. Então, não estava no plano quando Cristo, que estava lá na criação, porque ele é o verbo encarnado, ele é a palavra que está entre nós, que esteve entre nós e que está entre nós ainda. Lá na criação, quando ele fez o homem, quando a Bíblia diz, passamos o homem, é o Deus Trino agindo ali para fazer o homem, o propósito era, nós estamos fazendo para que ele não morra. O Cristo estava, Jesus estava na criação. Quando ele vem à terra como verbo encarnado, ele vê o pecado causando a morte e ele chora, como quem diz, não foi para isso que eu criei o homem. Eu não criei o homem para morrer. O pecado vai romper o propósito da criação que era para que o homem não morresse. E a primeira morte é a morte física. O próprio Jesus ele vai dizer isso em Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Ele vai dizer simplesmente que nós não podemos temer homens onde os homens matam apenas o corpo, ferem o corpo, mas o Senhor ele fere o corpo, ele fere também a alma, ele lança o homem no inferno. O Senhor estava literalmente trazendo uma evidência da morte física causada pelos homens. E é interessante porque João capítulo 11, versículo número 14, falando justamente nesse contexto, nesse princípio da questão da morte de Lázaro, que o pecado causa a morte no homem. Primeira morte, morte física. O pecado ele introduziu, mediante a raça humana, a morte física. Segundo tipo de morte, morte espiritual. Essa foi a morte que instantaneamente aconteceu no Jardim do Éden. Quando Eva come aquele fruto, o fruto da árvore, do bem e do mal, Eva ela vai morrer espiritualmente, instantaneamente, irmã Hanana e irmã Rosemar, instantaneamente. Por quê? Porque a partir daquele momento elas vão pecar contra Deus, vão desobedecer. E quando nós desobedecemos, nós rompemos a conexão Wi-Fi do céu com a terra. Rompe-se. E então você morre espiritualmente. O que é a morte física? É quando os olhos se fecham aqui na terra. O que é a morte espiritual? É quando o homem morre no seu espírito porque não tem mais comunhão com Deus. Ela vai morrer instantaneamente a morte espiritual. A primeira morte que vem ao mundo é a morte espiritual, quando Eva ela vai comer daquele fruto. Logo após, ela vai sentir também a morte física, posteriormente, ao longo dos seus dias. E isso é interessante porque
A morte física, eu vou, para não morrer, eu preciso me alimentar. Então, eu alimento meu corpo. Eu me alimento de frutas, eu me alimento de legumes, eu me alimento de proteínas, para que eu viva, para que eu tenha vida. A morte espiritual, ela também tem um alimento. João, capítulo 6, versículo 50. A Bíblia revela, Cristo nos revela que ele é o pão que desceu do céu. E que nós precisamos comer deste pão para que não morramos. Então, a morte espiritual, para que eu não morra espiritualmente, eu preciso me alimentar de Cristo, da sua palavra, dos seus preceitos, dos seus desígnios, da sua vontade. Então, quando eu tenho um Cristo em mim, eu não morro espiritualmente. É por isso que quando o Satanás vai tentar Jesus, Jesus vai dizer assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Jesus estava dizendo, eu não preciso nesse momento, eu estou com fome, mas não é o pão que me sustenta. O que me sustenta é a palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus faz com que nós não morramos espiritualmente. E a terceira morte, até para ouvir as nossas professoras Hanani e Rosimar, antes de falarmos da consequência para a natureza, é a morte eterna. E essa aqui é a pior de todas as mortes. Porque se você teme morrer fisicamente, a morte física é apenas um paralelo, é apenas uma lacuna que nos tira desse tempo e nos faz aguardar o tempo vindouro. Se você teme a morte espiritual, mas o Senhor não voltou, tem tempo ainda de confessar, de se arrepender e ter de novo a conexão com Deus. Mas a morte eterna é a pior de todas as mortes, porque é a morte irreversível. Quando o homem morre sem Cristo Jesus, o homem passará, irmão, a eternidade sem Jesus, longe do seu Criador, longe do Senhor. E aí, professor, eu quero convidar você a destacar para os alunos, para os seus alunos, esses 3 tipos de morte que foram consequências do pecado, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, e dizer-lhes que isso é uma realidade, que o salário do pecado é a morte. Se que nós pecarmos ou continuarmos no pecado, nós vamos morrer. E a pior de todas, a mais temerosa, a morte eterna. Irmãos, se nós não fomos feitos para morrer, para estar longe do Senhor, aí é que nós não fomos feitos nisso, com esse propósito. Porque quando o Senhor descia toda tarde para conversar com o homem, era propósito do Senhor estar próximo e perto do homem. A morte eterna é a pior de todas. Eu vou dizer um negócio, irmã Hanani e irmã Rosimar. O pecado realmente trouxe a morte física, mas a morte física, ela não deve ser tão temida quanto a morte espiritual e principalmente quanto a morte eterna. Uma das dúvidas muito frequentes na nossa classe de adolescentes, que já algumas pessoas, alguns alunos já perguntaram, é justamente essa. Em relação a até quando você pode buscar a salvação, né? E entra dessa questão da morte, né? Dessas 3 mortes, que a gente tem que deixar claro para o nosso adolescente, de que a morte espiritual, enquanto você está vivo, né? Enquanto você está vivendo aqui, você ainda consegue restaurar esse vínculo com Deus através do arrependimento, né? Quando você se arrepende verdadeiramente, há essa conexão novamente ligada com Deus. E você aceita o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz. Mas a morte física e a morte espiritual é algo que realmente cessa essa possibilidade de salvação. Você realmente não tem mais como chegar a essa salvação. Me lembrei, inclusive, do exemplo que a própria palavra de Deus nos traz, da passagem do rico e Lázaro, se eu não me engano, que ele é pobre, fica na porta da casa do rico, ele morre, mas também o rico morre. E Lázaro está lá no seio de Abraão e o rico está lá no Seol, não é isso? Eu acho que isso. A Bíblia chama essa palavra. E ele consegue ver Lázaro lá e pede, inclusive, para que Abraão ressuscite Lázaro para avisar para os seus irmãos. Então, esse exemplo nos traz, dizendo que
apenas em vida, se você tiver realmente afastado de Cristo, tiver com a morte espiritual, você tem como restaurar em vida, depois da morte física, você não tem como restaurar o seu vínculo com Jesus Cristo, está totalmente longe, né, de Deus. É isso mesmo. É uma coisa interessante, eu estava aqui observando tudo que o irmão Felipinho falando, né? Nós vemos que é interessante a gente perguntar ao nosso adolescente o que significa o termo consequências do pecado. Vamos parar um pouquinho, vamos refletir, né? Nós vemos aqui que Paulo diz na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Isso aí eles já sabem, eles vão sair dessa lição sabendo disso, que a morte entrou no mundo, por isso, por causa do pecado. Então, o pecado ele trouxe consequências individual e coletiva, né, que se estendeu até nós. Então, as principais consequências do pecado original e o afastamento de Deus, porque a pessoa peca, ela, consequentemente, ela vai se afastar de Deus. Então, Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo momento, né, em que comeram o fruto proibido, pois a comunhão com Deus, naquele momento, foi interrompida. Então, é interessante, professor, você repassar para o seu aluno que o pecado, ele é pecado, e que a comunhão com Deus é interrompida no momento que acontece o pecado. Então, a morte, ela significa separação, e o pecado separou os seres humanos de Deus. Então, a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam que é a verdade. Então, o pecado, ele tem uma consequência imediata na nossa vida e na vida do adolescente. É interessante passarmos essa informação, que o aluno, ele reflita. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio para dar sentido à existência do homem. Ele veio tornar possível uma vida, né, abundante e significativa. Então, professor, eu acho interessante passar essas informações que o aluno que peca, nós sabemos que se pecarmos, nós estamos saindo da comunhão com o nosso Deus. Maravilha, maravilha, irmã Rosimar. E aí, isso é tremendo porque é uma consequência que vai afetar tudo. Se tudo era perfeito, a partir daquele momento, no que diz do âmbito da convivência, né, de Adão e Eva, tudo vai ser transformado, vai ser penalizado. Por quê? Porque Deus é justo. Se ele é justo, ele precisava penalizar. Ele precisava impor alguns limites. E não só o ser humano vai ser penalizado, os animais também. Você vai penalizar, por exemplo, a serpente, a natureza. Há um desequilíbrio, onde até a natureza vai haver consequências. Então, perceba que o pecado vai desencadear uma série de penas sobre todos, sobre animais, sobre a natureza, sobre os mares, sobre o homem, sobre a mulher. Tudo vai receber a pena do Senhor, porque o Senhor é justo, e então tudo vai ser penalizado. E algumas coisas vão acabar recebendo algumas ações justamente pela consequência agora dessa pena, porque o pecado traz consequência, traz a pena, e a pena desencadeia outras consequências para outras áreas que vão receber essas ações negativas a partir da pena que o Senhor vai julgar mediante o pecado e a desobediência do homem. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que mas as vossas iniquidades, ou o pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Isaías vai profetizar para o povo e dizer que o nosso pecado, justamente como a irmã Rosimar falou, uma vez que a morte é separação, o pecado ele causa esta separação presente quando quando a gente morre espiritualmente, e separação futura e eterna quando nós morremos eternamente. Então, eu queria novamente destacar, antes de encerrar esse tópico 2,
destacar justamente isso. Às vezes os homens temem a morte física, que é a primeira morte destacada como consequência do pecado, mas a morte física não lhe afasta de Deus. Quando você morre crente, quando você morre servindo ao Senhor, guardando a fé, como disse Paulo, eu combati o bom combate, acabei a fé, mas guardei a fé. Vou morrer, mas não tem problema, que a morte não pode me afastar dele. Eu tenho uma coroa me aguardando. Então, os homens temem mais a morte física do que a morte eterna. Destaque para o seu aluno, querido professor, que a morte física não pode afastar ele de Deus. A morte espiritualmente, a morte eterna, sim, afasta o homem de Deus. E a morte espiritualmente por um momento, mas a morte eterna é para sempre. Então, que venhamos servir ao Senhor com alegria, buscá-lo, obedecê-lo, seguir a sua vontade, e para que assim nós possamos estar com ele agora e também eternamente. Tem um outro ponto, fechando aqui o bloco 2, o tópico segundo, tópico 2, entrando já no tópico 3, irmã Hanani, se o pecado condenou a humanidade, ao ponto de que a partir dali, todos os homens receberiam. Quando nós nascemos, nós temos em nós a natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado. O próprio Paulo vai expressar e dizer que todos os homens pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, o pecado condenou a humanidade para sempre. Mas se a humanidade foi condenada pela introdução do pecado, há uma esperança. Há uma esperança justamente introduzida pelo Senhor mediante esse grave erro de Adão e Eva. O Senhor há de nos prometer algo que é a nossa esperança. E eu vou dizer para você, querida professora Hanani, bendita a esperança do Senhor para nos livrar dessa condenação. É verdade, glória a Deus, que Deus ele é misericordioso, né? E a sua graça nos alcançou. Deus ele é soberano, e pela sua soberania, ele sabia que o homem, ele pecaria, ele erraria, né? Então, como o pecado entrou ao mundo, ele já tinha um plano para a restauração do homem, né? Desse relacionamento do homem com Deus. Por quê? Porque não adiantaria ele fazer, assim, nas minhas palavras, eu pensando, eu iria criar alguma coisa do meu coração que fosse semelhante a mim e iria deixar se perder assim de forma tão fácil, né? Que venha o pecado e venha tomar de mim e eu não consiga restaurar. Porque Deus criou o homem de uma forma, como a gente já estudou, de uma forma perfeita, de uma forma milagrosa. Ele se entregou na sua criação, nos fazendo semelhante a ele, né? Então, Deus, ele, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus, ele já deixou dito, explícito, que ele tomaria providências para que aquele vínculo que foi quebrado, né, aquela morte espiritual que aconteceu ali entre Deus e o homem, fosse restaurado e Deus pudesse ter novamente esse vínculo com a sua criação. No versículo 15 de Gênesis, do capítulo 3 de Gênesis, fala justamente dessa promessa que Deus deixou, né? E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo ele nos mostra de que o diabo, o inimigo, ele está sempre tentando. Ele vai tentar, vai nos machucar, mas que através de Jesus Cristo, que é a semente da mulher, ele vai ser morto, né? E vai ser vencido para a glória de Deus. Então, Deus ele já preparou esse plano para nos libertar do pecado, né? Ele prometeu que nos livraria do pecado. E prova disso dentro do Antigo Testamento, nós temos várias passagens para que quando Deus preparando, né, o caminho, Deus preparando as pessoas para que quando o Redentor viesse,
nós pudéssemos reconhecer que realmente era Deus que estava enviando, Deus que estava cumprindo a sua promessa, né? Então, nós temos, nossa revista, inclusive, traz aqui, dentro do Antigo Testamento, tanto em Salmos, quanto principalmente lá em Deuteronômio, né, nos capítulos que são que trazem as profecias messiânicas, se eu não me engano. Deuteronômio, em Isaías também, o profeta Isaías também fala, dizendo que da cidade que ele viria, né, trazendo sinais e mostrando de onde essa salvação viria, né? Então, para que a gente pudesse ter uma esperança de ter essa comunhão restabelecida, né, com o nosso Deus. Verdade. Eu acho interessante, antes de ouvir também uma introdução pela irmã Rosimar, eu estava justamente aqui num ponto, finalizando as últimas palavras da irmã Hanani, que é a conclusão do subtópico primeiro, que isso mostra, irmão, olha essa coisa grandiosa. Olha como, assim como Paulo disse que ele veio na plenitude dos tempos, olha como a grandeza realmente comprova isso. Porque em Deuteronômio capítulo 21 e 23, já se faz maldição à morte no madeiro, e ali já há uma predição de que Jesus morreria no madeiro, crucificado. Irmão, Roma vai introduzir a prática da crucificação séculos depois. Eu vou repetir, séculos depois. Séculos muito antes de Roma introduzir a prática da crucificação, já há uma predição, um anúncio de que Cristo morreria crucificado, que seria feito maldito, como todo homem que maldito é, que foi colocado no madeiro. Então, olha como a Bíblia é linda, e olha como ele vem na plenitude dos tempos. Por quê? Porque o pecado foi introduzido através de um Adão, e agora vem o segundo Adão, só que perfeito, para nos trazer a salvação. E há uma glória nisso, irmão, porque nós somos condenados. Jesus é a nossa única esperança. Nós precisamos entender que não há outra esperança, não haverá outra solução para o pecado, nenhuma outra saída para a condenação. Jesus, Cristo, é a nossa única esperança e a nossa bendita esperança. Glória a Deus. É verdade, irmão Felipe. Nós vemos aqui que Deus exige que o homem ele seja santo, isto é, sem pecado, né? Mas ele sabia que o homem não era capaz de livrar-se do pecado por seus próprios recursos. E por isso ele enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, né? Glória a Deus. Então Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado. Então, na cruz, Jesus entregou a sua vida em resgate às nossas almas. O pecado era nosso, mas ele tomou os nossos pecados e os cravou na cruz. Então, Deus, ele ofereceu Jesus Cristo, glória a Deus, como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio que as pessoas recebessem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Que coisa linda. Então, Deus quis mostrar, né, com isso, que ele é justo, que ele é maravilhoso e que o perdão só vem dele. Então, quem recebe Jesus como seu salvador pessoal, passa da morte para a vida. A palavra de Deus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. É verdade. E nós vemos que o nascimento de Jesus Cristo, né? Deus ele faz também de uma forma linda. Trazendo Jesus, preparou todo o caminho para o nascimento de Jesus, né? E que o nascimento de Jesus, como a nossa revista traz e fala um pouquinho sobre o nascimento do Salvador, não foi de uma forma simples, foi algo realmente divino, algo realmente feito por Deus, né?
Eva foi escolhida por Deus, é agraciada por Deus, escolhida dizendo que ela achava graça aos olhos de Deus, né, para cumprir aquela missão. Deus, ele, dentro do seu plano, como nós vimos na criação do mundo, que Deus, ele é perfeito e tudo é bem cronometrado, bem, cada coisa ao seu tempo, né? Nós vemos isso também na vinda de Jesus Cristo, que ele veio na plenitude dos tempos, como o irmão Felipe falou, o seu nascimento foi tido também de forma a cumprir a sua palavra, a cumprir as profecias que foram feitas, né? Não deixando dúvidas nem lacunas de que Jesus realmente veio, né, para ser o Salvador do mundo. Jesus, inclusive, tem uma passagem que fala que quando Maria e José ele foi apresentar Jesus ao templo, né, que era costume dos judeus apresentar os recém-nascidos no templo, que Simeão, que tinha uma promessa de que só morreria quando visse, né, a glória de Deus, no caso, presenciasse o Salvador, né, ele tinha essa promessa, e quando ele pega Jesus no colo, ele sente o Espírito Santo através daquela criança, ele sente a presença de Deus através daquela criança, né, e Deus, nós vemos na vida de Jesus que ele foi tentado durante toda a sua vida, né, o diabo, do jeito que ele fez lá no Jardim do Éden com Eva, do jeito que ele faz conosco nos dias de hoje, ele também tentou a Jesus, mas Jesus, ele veio e nos mostrou que é possível, sim, nós sermos santos, nós vencermos a tentação, nós cumprimos a palavra de Deus, porque Deus não nos dá aquilo que a gente não possa cumprir. Deus só dá aquilo que a gente pode fazer, que pode cumprir, né? Então, se ele deu uma missão para a gente, é porque a gente tem capacidade de fazer, principalmente quando nós nos asseguramos nele, nós cremos nele. E apenas através do nosso arrependimento, quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados, é que nós temos a oportunidade de religar essa comunhão que tinha se perdido com Jesus Cristo, né? Então, a forma de reaver esse relacionamento com Jesus Cristo é através do arrependimento e crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Foi preparado por Deus para cumprir uma promessa que foi dita lá atrás no Gênesis, lá no início do mundo, né? De que o diabo seria destruído. E é nessa promessa que nós nos firmamos, que nós cremos, que o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar, nos libertar do pecado, e que através do nosso arrependimento e crendo nele, nós estaremos com ele um dia nos céus. Glória a Deus, que maravilha, né? A gente vê, a gente vai vendo, o livro de Gênesis é o livro de grandes começos, e a lição 5 é o começo do pecado para a raça humana. E aí a gente vai ver na origem do pecado, a consequência do pecado, isso vai nos tirando de nós a alegria e a glória, mas ela é totalmente devolvida no tópico 3 dessa lição. Quando a gente vê que tem esperança, parece que o pecado é irreversível, parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que não tem escapatória, lá vem o anúncio. E ele virá, e ele esmagará a cabeça da serpente. E quando Jesus ele morre, quando ele ressuscita, é ele esmagando a cabeça da serpente, dizendo que ele é maior. Eu vou dizer para você, querido professor, querido aluno, Cristo ele é maior do que o pecado. Até porque ele veio cheio de graça, e Paulo diz que aonde abundou o pecado, não abundou a graça, superabundou a graça. A porção da graça é maior do que a porção do pecado. Cristo é maior do que o pecado, ele é maior do que a serpente, ele é maior do que o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu tudo para mostrar que ele é maior. Então há uma esperança. Se Adão pecou, se Eva pecou, vem a solução, vem a saída, vem a esperança. Deus entregou o seu Filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que morra por um instante aqui, terá a vida eterna quando ele ressuscitar. Porque ele se fez primícia dos mortos,
mas também ele ressuscitará todos aqueles que morreram crendo nele. Jesus é a nossa esperança vívida. E o aluno ele precisa entender que se ele pecou, ele tem um advogado que perdoa todos os pecados. Então, faça ele entender a consciência, ter consciência do pecado, da realidade do pecado, mas também ter a consciência do Cristo, que é poderoso, que venceu o pecado e nele nos fará vencer também. Que lição maravilhosa. Grato a Deus por mais uma lição aqui, lição de número 5, junto com as professoras Hanani e Rosimar, sempre aprendendo, sempre edificando a nossa vida e a nossa fé através dessas lições, desse conteúdo maravilhoso. Que bom estar com vocês. Eu quero já saudá-las para encerrarmos essa lição número 5 e até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do seu irmão Hanani, a paz do seu irmão Rosimar, e aí vou deixar aberto para a irmã Hanani, depois a irmã Rosimar também trazer a sua última saudação para encerrarmos com alegria no coração, porque foi renovada a nossa fé por saber que Cristo, ele é a nossa esperança mediante todas essas consequências, saber que tem uma saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Nós vemos nessa lição que o pecado realmente é algo terrível, algo que nos persegue, algo que está do nosso lado, tentando nos tirar dos caminhos do Senhor, mas que há uma esperança, né? Que Jesus é a nossa esperança. Nós temos que viver, sim, nos santificando todos os dias, buscando obedecer a palavra do Senhor, buscando sermos corretos nas nossas atitudes, buscando entender o pensamento de Deus, as vontades de Deus para a nossa vida, para que a gente não se desvie do caminho. Mas sabendo que se em algum momento nós nos desviarmos, nós temos uma esperança que é Jesus Cristo, que através do arrependimento nós podemos reaver este relacionamento e termos o perdão para não nos separarmos de Deus, né? Que Deus abençoe e que venham outras aulas para a gente poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que é tão rica e tão maravilhosa, que nos faz a gente se alegrar, né? E regozijar nele. Graças a Deus, professor, estamos felizes, né? Está concluindo mais uma lição tão maravilhosa, um tema tão polêmico, graças a Deus, mas eu quero apenas passar para você, professor e aluno, orientar ao seu aluno que o segredo está na confissão. Pecou, a Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a você, professor. Glória a Deus. Esse foi mais um podcast, nosso EBD em síntese, aqui fazendo uma síntese sempre no podcast das nossas lições, e eu espero poder tê-lo conosco mais uma vez no nosso próximo episódio, nossa próxima lição. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus lhe dê uma semana e um final de semana abençoado, e uma aula também inspirada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. A paz do Senhor.